Presta atenção que o músico pode criar problemas para ele próprio. Porque as cordas vocais são sensíveis e deve saber qual é o limite da tua voz. Se a tua voz é grave ou a tua voz é aguda. Isso depois nós vamos falar a seguir. Para não querer, eu quero cantar como Matias Damasio. Tá bom, você deve entender qual é a linhagem da composição e qual é a vocalização do Matias Damasio. Eu quero cantar como Michael Jackson. Tá bom, eu vejo muitos jovens, até no Uniterestrais ao palco, ele quer se esforçar e tem vários cantores que combinam com ele. Eu descobri quem combina comigo, Teta Lando, ponto final. E vou seguir. Deve ver qual é o seu aspecto físico. É este. Qual é a minha capacidade vocal? É esse. Eu vim da onde? Do lugar tal. Deve conhecer a tua história, a tua capacidade vocal, o que você gosta e quem combina contigo. E dizem que eu sou combinado com o Econ. Tá bom. Você é parecido com ele. E a sua voz é igual. Mas você faz bem? Sim, faço. Então avança. Se a tua voz não combina, melhor não avançar. Procura aquele que está ao teu lado. Conhecer os acordes que você usa, qual é o cantor que você interpreta com facilidade. Mas muitas vezes você pode encontrar um cantor que você interpreta na facilidade, mas ele não combina contigo. É tão complexo, né? Você tem que lutar até o acertar. É como colocar na minha língua em Kikongo disse, Muenda tumbo, você ouve o singama. Tá? Onde passa a agulha, sim. Muenda tumbo, você ouve o singama. Portanto, só por onde passa a agulha será o caminho em que a linha vai seguir. Combinado? Então, se você colocar a agulha e a linha está na traseira, se a agulha não avançar, a linha não vai avançar. Portanto, moendantumbo, você ouve o singama. Então, você deve perceber esses elementos. Deve estar na linha que combina com você. Não queira cantar com um americano se você não sabe falar bem inglês. Está a perder tempo. Não queira cantar como um antiliano se você não sabe falar francês. Não queira cantar, percebes, né? Não queira cantar como Gabriel Chiema se você não domina a língua. Percebe? Então você deve ver com que você se combina, para que todos esses elementos possam se encaixar. Tá? Sei que vocês têm muitas dúvidas, mas vamos avançar. Dando vida à música. Neste processo, o artista deve utilizar várias técnicas, entre elas técnicas de manipulação vocal, técnicas de manipulação de instrumento. Isso depois vou falar, mas hoje não. Pronto. Vou vos mostrar uma técnica. Essa é técnica de instrumento. Ele cria uma técnica e, se você perceber, ele toca em notas diminutas. Em notas que, na escala normal, você não encontra. Ele diminuiu as notas das músicas do país dele, que normalmente tocam no Dó, que é o rumba. Tá? É o rumba, mas ele, por viver num ambiente diferente, ele modificou. Essa é técnica de instrumento, porque eu podia tocar. Depende de mim e do sabor que eu estou a sentir. Mas a capacidade de execução do instrumento, essa técnica acaba por dar quê? Beleza. Porque uma música que não tem prazer de ser ouvida,
e que não tem capacidade de estética, acaba por não envolver as pessoas, porque as pessoas já estão cheias de problemas. Nós somos terapeutas. Se você quer entrar na música, deve ter a noção. Quem é que eu quero orientar? Quem é que eu quero trabalhar com ele? Porque nós criamos aliados. Eu vou cantar para as pessoas que têm dinheiro. Pronto, eu vou compor assim. Eu vou cantar para as pessoas que têm... Mas não fica limitado só nisso. Só estou a vos ensinar algumas técnicas que podem vos ajudar a melhorar o que vocês querem atingir. Combinado? Pronto, ele toca. Katia buto na kotilola mutungi sinanga yonso pesili nazali kope pali kolo yapunda inzoto pembeni nanga ekosika ongo etani aira kazi abale. Técnica vocal, porque eu podia cantar Buto na kotilola mutungi sinanganya so esili nazali kope pali kolo ya bunda. Depende da técnica que eu quero utilizar. Perceberam, né? Oh. Podemos avançar. Entenderam isso? Temos frequência vocal, que eu já falei, deve conhecer a sua frequência vocal, que é muito importante. Se as suas notas são graves, se são agudas, grave geralmente masculina e aguda geralmente feminina. Um exemplo prático que eu já dei, quem participou comigo no live? Ah, sim, muito bom, que estava reclamando da mãe, né? Pronto, a menina que cantou, Edna, muito bom, também participou comigo. Ah, ok. Portanto, então eu já vos disse que se ver o gato tende a ser agudo e o leão tende a ser grave. Isso é um exemplo prático. O pássaro tende a ser agudo e o boi tende a ser grave. Você deve conhecer a frequência da sua voz. É muito fundamental. E depois, os outros elementos, o baritom, isso vocês vão aprendendo ao longo do tempo, vão entender o que é necessário. No material, temos aí todos os elementos que poderão vos servir, mas simplesmente estou a vos passar aquilo que eu acho conveniente nesse momento e numa explicação mais abrangente. Mas existe aqueles que fazem, são tenores, outros são sopranos, outros são baixos, outros são sucessivamente, tá? Depende daquilo que você quer fazer e depende do seu sentimento, do seu contexto social, onde você nasceu, com quem você viveu. Tem que explorar a sua experiência pessoal para o seu sucesso. Podemos avançar? Ok. Temos exercícios de aquecimento vocal, que vocês podem aprender isso. Na internet tem muita coisa, que antes de cantar, tu não deves abrir a boca sem fazer os exercícios. Fazer os exercícios que eu vos disse, que é os alongamentos, para poder relaxar, porque quando a pessoa não está relaxada, em tudo, a voz começa a gaguejar, mesmo ao falar, começa a tremer, quer dizer que você não está relaxado. Isso do ponto de vista psicoemocional, como é que se traduz? O cérebro, o menino cérebro, ele foi criado para nos desequilibrar, não é para nos concentrar. Ou seja, o cérebro, ele é como um computador biológico. Tá? Se eu tiver fome, quero comer. Se eu estiver triste, posso chorar. Se eu estiver alegre, vou dançar. Se eu estiver com sono, vou dormir. Não é você que diz tenho que dormir. Não. O teu corpo diz tens que dormir agora. Já está programado. Está grávida, os seios aumentam, o corpo começa a se dilatando. Está programado. Estás com dor aqui, sai um frunco aqui. Está programado. Tá? Então você precisa de criar esse hábito de exercício para programar o corpo. Tem que fazer exercícios vocais. Não pode começar a cantar sem
automaticamente fazer exercício. Pode fazer com os lábios, que é também o deve fazer esse processo de vibração, mas não deves exagerar para não criar irritação com as cordas vocais. Faz durante 1 minuto, 2 minutos e termina. Não queira fazer sempre, sempre, sempre. Faça pelo menos 2 vezes por dia ou 1 vez ao dia. Sim, sim. Combinado? Portanto, não queira fazer muito. E o exercício da respiração. A respiração deve ser sempre. Barriga para frente. O som para fora. E quando estiver a cantar, deve reconhecer também o exercício de inspiração. Deve acontecer naturalmente e não eu quero voz. Não. Deve acontecer naturalmente para que a voz possa vibrar num processo bom e facilitar com que a sua respiração não atrapalhe a sua vocalização. Combinado? Podemos avançar? Temos aquecimento vocal, que já falei, vibração dos lábios. Ou, como se faz o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Como também pode mudar do, fá, mi, sol, mi, lá, fá, si, sol, do, lá, si, sol, sucessivamente. Combinado? Isso já vocês conhecem melhor e nós não estamos aqui para vos dar essa aula, simplesmente para vos partilhar a experiência que eu particularmente aplico. Mas nunca começo a cantar sem fazer exercícios vocais. É muito fundamental, tá? Vamos lá? Interpretação e a performance musical. Conhecimento do palco, o uso do palco, interpretação, interação com o público. São elementos muito fundamentais. Quando estiveres no palco, você deve ter a noção que precisa de dominar-te a ti mesmo para poder dominar quem está a te ouvir. Porque os olhos dos outros podem nos atrapalhar. E nós precisamos de saber encarar nos olhos das pessoas como se fosse um processo de motivação e não como se fosse um processo de intimidação. Porque você pode encantar, um cantor que já foi lá cantar e alguém estava a lhe fazer assim. E ele está cantando, depois fugiu do outro lado. Quando olhava ele fugiu do outro lado também. Quando olhava para ele, vou te bater você! Tá brigando? Por quê? No processo... Oh, doutor, volta ainda. Nesse processo, sim, do conhecimento do palco, tem que saber adaptar o palco. Do lado esquerdo e do lado direito. Mas também tu não podes ficar tipo, estás a peripatar. Tipo, estás a fugir de alguém. Não. Deve conhecer o centro e aproveitar o lado esquerdo e aproveitar o lado direito. E deve uma técnica que eu vou vos dizer. Se todo mundo não estiver preocupado contigo, não se preocupa. Se preocupa com quem está preocupado contigo. Todo mundo aqui não está a ligar, só ele que está a ligar para mim. Mas não neutraliza os outros, hein? Presta mais atenção a ele. Uau, então, tudo fixe? Como é? Yeah. Oh, muito bom! Yeah. E o público, como é? Todo mundo está... E você tem que criar movimento. Viu que, epa, ninguém está a respirar, você desce. Palma, vamos lá, todo mundo. Depois voltas, controla o movimento, mas não faça isso com frequência. Faça quando você acha que é importante, para não ficar ridículo. Combinado? E o uso do palco. Todos os palcos possuem a mesma zona de atuação. Cabe ao artista conhecê-la e explorar. Principalmente o meio. Você deve se concentrar. Deus nunca fica nesse lado. Já falei.
E nem fica à direita, nem fica à esquerda. Quando estiver no palco, toma a posição de um rei. Toma a posição de alguém que sabe o que está a transmitir. Porque só sobe ao palco quem sabe o que está a fazer. Você está a alegrar os outros. E não deve ficar como se fosse... Estás preocupado e os outros... Epa, se ele não está, ele próprio, não está a conseguir se segurar, está a tremer. E nós não vamos lhe ligar. Tem que saber dominar o público, num bom sentido. Combinado, né? É muito fundamental. Depois temos a interpretação, interação com o público, que já falamos também, que essa comunicação com o pessoal é fundamental. A inteligência tem várias definições, mas uma pessoa inteligente é aquele que sabe adaptar-se de acordo com a realidade. Portanto, inteligência é a adaptação à realidade. Se você não se adaptar à realidade, estou a conduzir um carro. Tem um buraco. Tem muita água. Desse lado tem a mata e neste lado tem a mata. Em psicologia diz acomodação ou assimilação. Você deve saber se eu me adapto a este buraco, enfrento, ou então eu desvio para uma outra via. Ou seja, você precisa de criar um processo de adaptação ao problema que te foi apresentado. Combinado? Uns fugam, achando que estão se adaptando, fugindo. Outros enfrentam, porque acham que estão se adaptando, enfrentando. A escolha é sua. Eu não vou te dizer para você entrar. Se calhar o teu carro vai estragar. E não vou te dizer para entrar na mata, se calhar tem lá um animal para te comer. Em Quimbondo disse, se eu catula, o andafo, andou com loi. Se eu gigila, andou com loi. Se eu catula, o andafo. Percebes, né? Ou seja, se você insistir, vou te enfeitiçar. Mas, se tirar, vou te matar. Combinado? Então você deve escolher. Ou você insiste, ou você sai. Está entendido, né? Terminamos aqui. Obrigado a todos vocês pela presença.